Bom dia, daqui é Brasil. A cabine tem um problema de som? Muito bem. Parece que temos aqui algumas pessoas e temos mais de 35 mil pessoas ligadas pela internet. Quero agradecer a todos por participar deste grande festival de tecnologia que nós estamos comemorando aqui hoje em São Paulo. Queria dar as boas-vindas ao Miguel Ángel Sáenz. Muito obrigado por estarem aqui. O meu nome é Miguel Ángel Sáenz, eu sou da Argentina e não sei falar português. Mas eu já sei chavecar em portunhol. Eu andei treinando. Hoje vamos falar sobre uma tecnologia muito importante, que é HTML5. Especificamente, vamos falar de HTML5 do ponto de vista do desenvolvimento de aplicações web. Eu quis esclarecer isso porque vocês que viram sessões de Windows sabem como se vai utilizar o HTML5 para o desenvolvimento de aplicações em Windows 8. Então, eu venho do México, meu nome é Rubén Mugartegui. Aqui nós temos os nossos Twitters para que possam nos seguir e continuar em contato. Vamos, então, conversar um pouco sobre essas tecnologias. Começando, então, eu gostaria de voltar ao ano 2000, quando realmente nós nos conectávamos ao site da Microsoft. Vocês lembram quando a gente entrava através do Explorer 5, o Netscape, acho que ainda existia, e era assim, ó. Lembra como era? É verdade. Tem um link, Internet Explorer 5.5, tá vendo? Para fazer o download. A gente ainda nem tinha CSS, não dava nem para definir os estilos. E na hora de criar essas páginas, nós tínhamos que encontrar outras maneiras para criar o estilo. Agora, no ano 2000 era chato andar na internet, né? Porque os sites eram estáticos. E não poderíamos ficar mais de 5, 6 minutos dentro do site, porque ele não tinha nenhum dinamismo. Programação em HTML naquele momento era uma coisa muito chata, como podemos ver aqui. Inclusive, tentar colocar uma fonte, olha essa daqui, a gente tentava colocar aqui uma quantidade de Fs, por exemplo, para cor, enfim, coisas que hoje já não faz sentido programar, né? Então, ferramentas como Front Page. Nós vivemos essa história. Pois é, essa página foi criada no Front Page. E a gente vai falar aqui nessa sessão também sobre a evolução da web, né? Quer dizer, à medida que a gente ia pensando na forma de escrever esses códigos, porque os padrões não eram definidos antes do uso. CSS apareceu no Internet Explorer 6 e já apareceu na hora da implantação, porque era uma necessidade. Agora, levou muito tempo até que isso se transformasse num padrão, num estándar da indústria, né? Então vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo hoje. Então, com essa evolução, ao longo do tempo, surgiram diferentes padrões, como a Ajax, que nos permite não ter que recarregar toda vez as páginas. Então, por isso, nós temos um dinamismo muito maior para acessar e ter os conteúdos. Por exemplo, sites tipo Facebook ou Netflix nos dão a informação rápida, de forma confiável e muito mais dinâmica do que vimos naquele exemplo do site do ano 2000. E com essa evolução ao longo do tempo, começamos a ver conceitos como casual games, que hoje aparecem em todas as redes sociais. Mas esses jogos, dentro deles, você precisa de um plugin para executá-lo. Se aqui é o Farm Build, ele precisa da tecnologia Flash, da Adobe, para poder executar. E os usuários nos ajudam sempre a entender do que eles precisam. O que eles precisam em termos de confiabilidade para rodar suas aplicações. Por exemplo, eles não gostam de plugins do navegador.
Eles acham que devia ser tão eficiente e sólido que eu abro o navegador sem ter que instalar nada e posso executar perfeitamente um jogo desse tipo, como o Farmville. Eu queria ensinar uma coisa, queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no meu computador. Esse aqui é o Internet Explorer 9. E nesse navegador eu não instalei nada, nem Silverlight, nem Flash, nada. E eu vou rodar um jogo aqui de forma bem interessante, com som, com loading rápido, com todas as características de integração. Olha, eu não tive que instalar nada, nem Flash, nem nada. E de repente o jogo, ele mostra essas bolhas, e atrás da bolha tem uma canção, uma música, e eu tenho que adivinhar quem está cantando a música, quem é a banda, quem é o cantor. Olha, eu vou errando aqui. Aqui ganhei, ó. Essa aqui eu acertei. Vocês estão vendo como é rápido? O navegador é muito rápido. Olha, mais uma aqui, consegui. Bom, essa não, essa eu perdi. Mas vão aparecendo outras. Olha, eu estou rodando áudio, integração, as imagens, e estou jogando de fato. Olha, eu estou mostrando aqui muito rapidamente um exemplo bem claro. O exemplo é bem claro e serve para reforçar que a evolução dos navegadores da internet foi tão grande que hoje não precisamos, se usarmos HTML5 e seus componentes como o JavaScript ou CS3, não precisamos de nada para poder executar essas aplicações. São aplicações ricas, que têm toda a experiência multimídia, e não precisamos de nenhum plugin. Mas conta aí, Miguel, se você pudesse resumir em 5 pontos o HTML5, quais seriam os 5 pontos? Bom, nós sempre lemos em múltiplas fontes o que é o HTML5. Então, todos nós já lemos alguma coisa sobre o HTML5, mas eu queria começar falando de aspectos não tão técnicos. Primeiro é que o HTML5 parece ser o futuro da internet. Justamente por isso que o Rubem mostrou antes. Agora, você não pensa mais nos sites da internet como única maneira de publicar conteúdo ou de fazer transações. A internet pode ir muito além e gerar experiências mais ricas. No entanto, muitos dizem, mas todo mundo fala em HTML5, então parece que é só uma mensagem de publicidade, de marketing. Quer dizer, hoje, no site da internet, se eu faço sites, eu preciso usar o HTML5, senão eu fiquei para trás. Então, claro, parece ser uma mensagem publicitária apenas, mas daqui a pouquinho nós vamos ver os aspectos técnicos para ter certeza se é ou não. Depois, será que o HTML está completo? Não está. E isso está ligado a outra discussão bastante grande. O padrão, com toda a quantidade de funcionalidades, é uma quantidade tão grande que os diferentes comitês de padrões estão trabalhando para tentar completar esses padrões, mas ainda não conseguiram. Então, isso cria outra dificuldade, né? Quer dizer, quando é que o padrão está ou não completo? Que também é uma discussão técnica. Se a gente tentar entender o que é que o HTML5 representa, a gente poderia resumir dessa forma. O primeiro ponto importante que a gente vai ver na demonstração são os novos esquemas, quer dizer, a nova definição de marca, a nova definição de experiência mesmo dentro do código. Segundo, é a possibilidade de contar com gráficos, áudio, ou seja, agora eu posso colocar multimídia no meu site, mesmo quando a barreira pareça um pouco diferente, a barreira pareça um pouco obscura entre o que é um site e o que é uma aplicação, né? Depois, o CSS3. Alguém aqui é designer gráfico? Não, ninguém. São todos desenvolvedores. Temos um designer gráfico, 2 designers gráficos. Bom, CSS3 é uma notícia ótima para designers gráficos e para desenvolvedores,
porque agora os sites vão se aproximar muito mais das propostas originais dos designers gráficos. Esse quarto ponto, a Microsoft investiu muito, que é o desempenho, a performance. Então, a aceleração dos gráficos é feita no hardware. Então, os sites e as aplicações vão responder muito mais rápido. Quando a gente fala em HTML5, é necessário pensar globalmente nesses 4 pontos, porque eles vão nos ajudar a mudar o conceito das páginas web. Claro, o conceito pode ser igual, mas nós vamos ter várias tecnologias diferentes funcionando ali. Hoje, isso não roda da melhor maneira possível com os navegadores que estão no mercado. A verdade é que isso não significa, e por isso nós vamos querer enfatizar aquela questão de que é necessário utilizar o HTML5 corretamente. Porque não quer dizer que só por usar o HTML5, aquilo vai rodar perfeitamente bem em todos os navegadores. Por quê? Porque os padrões são abertos e há muitas empresas, além da Microsoft, que adotam os padrões de uma maneira um pouco diferente. E dependendo dessas diferenças, pode haver mudanças na forma de executar o site. Mas, Miguel, então a gente está vendo aqui um resumo sobre o HTML5, e se a gente fizer uma comparação mais visual, uma comparação que nos permita visualizar essa tecnologia, por exemplo, um mapa. Como é que o HTML5 aparece num mapa? Bom, primeiro a gente tem que entender a trabajan en la definición del estándar como tal, que son W3C, la World Wide Web Consortium, y ECMA. W3C define específicamente define basicamente os padrões que estão ligados ao HTML, o CSS, que são funcionalidades específicas do HTML, WebEx e gráficos vetoriais. São funcionalidades que vão permitir que eu leve o meu site para o conceito de uma aplicação web. E, finalmente, os gráficos que vão nos permitir ver o site em diferentes dispositivos que tenham resoluções diferentes. ECMA define os padrões de JavaScript. Muitos chamam de ECMAScript, porque é o comitê ECMA que faz esses padrões. Mas isso aqui não é só HTML5. HTML5 é tão grande que esses comitês decidiram fazer o seguinte: decidiram separar, modularizar o padrão em vários documentos. Porque um padrão é um documento que escreve como aquilo tem que funcionar. E o HTML5 ele é tão grande que os comitês decidiram que não dava para esperar terminar para depois publicar. Que o certo seria separar em módulos e cada módulo funcionasse independentemente. Então, partes do padrão já está mais completa do que outras partes. Então, olha, na verdade, como dentro da Microsoft, nós somos líderes na evolução do HTML5. Principalmente como empresa, uma coisa que nós estamos fazendo de forma frequente é trabalhar com essas 3 organizações diferentes. Essas são as organizações que lideram a evolução dos padrões e que fazem as publicações sobre HTML5. Para esclarecer, eu queria mostrar para vocês como funciona a nossa equipe de trabalho, a nossa mesa de trabalho de HTML5. Então, tem uma pessoa aqui, olha, da IBM, que é o líder desse esforço, um colega nosso da Microsoft e essa pessoa da Apple. Então, essas são as 3 cabeças, quer dizer, os líderes que estão criando a definição do standard do padrão para HTML5. Ainda não está completa porque o padrão é muito grande, mas há ainda outras 40 organizações que fazem parte desses 3 consórcios e que nos ajudam a melhorar a robustez. Temos 411 participantes e 280 especialistas convidados. E além disso, a Microsoft
Tem 16 pessoas trabalhando nas diferentes equipes desse grupo para sempre poder levar em consideração a necessidade do usuário. E como é que a gente consegue fazer com que essas necessidades sejam atendidas pelo nosso navegador? E a Microsoft também já publicou 9 documentos. Os mais importantes são esses aqui, o Canvas para 2D, depois o Markup semântico, que é o The Markup, que na verdade é a espinha dorsal do HTML5. E aqui diferenças e evoluções, então explica a diferença entre o HTML4 e HTML5. E tudo isso gratuitamente. São comitês abertos que continuam esse diálogo de interoperabilidade com as diferentes organizações de código aberto, o open source, para levar benefícios ao usuário. É difícil definir esse standard. Você pode dizer, não, você tem lá um prédio, né? E as pessoas vão lá naquele prédio trabalhar todo dia, sentam lá no computador e escrevem os documentos. Mas não é assim, não. É uma organização de pessoas que não trabalham juntas. Imagina uma reunião entre esses 3 amigos aqui, o da IBM, o da Microsoft e o da Apple, para discutir o futuro do HTML. Claro que é difícil chegar a um acordo, mas é muito importante que dessa vez a indústria trabalhe direito. É importante para nós, como desenvolvedores, porque no futuro vamos poder escrever o nosso código uma vez só e vai funcionar para todos os navegadores. É isso que nós queremos. Para nós é uma analogia, quer dizer, você vai construir um prédio, né? Então, quando você constrói um prédio, você passa por várias fases, né? Então, o arquiteto vai construindo, vai evoluindo ao longo do tempo e vai definindo como vai construir cada parte do prédio. Ora, é a mesma maneira que nós usamos para construir o HTML5. Começamos no princípio com a primeira publicação de versões preliminares. Então, eram as primeiras ideias que nós começamos a discutir entre esse grupo de 40 organizações para beneficiar o usuário, atender às suas necessidades. Aí vem a fase das versões preliminares, que é um pouquinho mais evoluída do que a primeira. Então, você tem as organizações já com um certo acordo. Entre a primeira fase e a segunda, se tudo for aceito, passa para o segundo passo. Se alguma coisa não for aceita, volta ao ponto anterior do ciclo. Aí chegamos à última chamada. Bom, nessa última chamada ainda há discussões interessantes para saber quais seriam as mudanças ou qual seria o alcance mesmo dessa tecnologia, né? Então já estamos chegando perto do sonho da conclusão. É igual ao desenvolvimento de software, né? Eu proponho um documento, a equipe revisa, identifica os bugs, cada bug é classificado, e se um documento tiver menos de 5 bugs abertos de severidade alta ou de gravidade alta, aí entra logo na fase verde, né? A fase da última chamada. Quer dizer que não vai ter que continuar modificando. Então, essa evolução da construção de um prédio, finalmente, nós chegamos a uma parte mais robusta, ou seja, já são os candidatos a recomendações. E, finalmente, temos a recomendação final. Quer dizer, é nesse ponto que as organizações e os consórcios estabelecem que aquela tecnologia é padrão e totalmente funcional. É importante entender isso. Muitas empresas que hoje têm navegadores da internet, que trabalham no setor de TI, elas podem dizer, bom, eu vou adotar a tecnologia nessa fase aqui, ou não, eu vou adotar nessa outra fase aqui. A Microsoft faz isso para cuidar bem da plataforma dos usuários que utilizam Windows e o Internet Explorer 9, só aceita ou candidatos à recomendação ou recomendação. Ou seja, nós avaliamos todas as fases, inclusive nós estamos participando de todas as discussões. Agora, para nós, só é funcional aquilo que é candidato à recomendação ou recomendação. Por quê? Para poder continuar apoiando a segurança e o nosso usuário vai poder navegar em qualquer ambiente. Não só devemos pensar no consumidor, há também empresas, produção, manufatura,
setor de saúde, etc., em que há muitos cenários. E nós não podemos nos arriscar, embora haja alguma coisa muito inovadora aqui, se lançarmos isso precocemente, pode falhar. Outras empresas pensam diferente. Cada 2 ou 3 meses lançam aí uma versão nova de navegador. Claro, justamente porque estão otimizando, aproveitando a evolução dessa tecnologia. E se nós transformarmos para ver como podemos ter as diferentes cores, né? Para fazer um mapa mesmo. Olha, a maioria está em azul, tá vendo? Azul é rascunho, é versão preliminar. Muitos estão nos laboratórios, algumas empresas já adotam. E olha só, candidatos, né, que é laranja e azul escuro, que já são as recomendações finais, quer dizer que já estão totalmente prontas para serem funcionais. E eu quero voltar a esclarecer que o HTML é muito grande, por isso é que o padrão ainda não está completo. Se nós pensarmos em para quem a Microsoft faz um navegador? Para eles, para os usuários do Windows. A quantidade de usuários de Windows hoje é de aproximadamente 1 bilhão de usuários. É um número grande. E por que o navegador é importante? Quanto tempo vocês acham que o usuário fica usando o navegador? Por exemplo, se eu ficar 1 hora dentro do Windows, quanto tempo eu vou ficar no navegador? Quanto vocês acham? 100%? 1 hora inteira? É? Um pouquinho menos? Olha, a informação que nós temos da telemetria, de como os usuários usam o navegador, eles dizem assim, olha, 60% do tempo que o usuário está no computador, ele fica no navegador. 60%. Com qualquer versão. Agora, isso é importante, porque se a Microsoft quer cuidar bem do usuário Windows, tem que cuidar do usuário do navegador. E o nosso navegador se chama Internet Explorer. Por isso, nós temos que continuar inovando e continuar atualizando o Internet Explorer, oferecendo a melhor experiência para o usuário de Windows. Como desenvolvedores, vocês precisam desse dado. Olhem a massa de usuários de Windows. Olhem a possibilidade de que nós podemos dar a essas pessoas uma boa experiência de navegação na internet. De que maneira nós estamos posicionando, quais são nossos canais de informações para avançar com o IE9? Bom, primeiro nós temos esse site que se chama beautyoftheweb.com. É o primeiro que aparece aqui à sua esquerda. Ele mostra exemplos de empresas, de sites que inovaram usando o navegador. O segundo, esse que está aqui no meio, mostra como nós mudamos a nossa forma de desenvolver produtos. Claro, não podemos liberar um navegador beta ao mercado. Então, nós criamos aqui o mecanismo de Platform Previews. Então, nós, como desenvolvedores, podemos começar a usar esses previews e começar a pensar como é que nós vamos criar novos sites com essa nova versão do HTML5. E o HTML5 Labs permite experimentar não só no Internet Explorer, mas em outros navegadores também. Então, o HTML5 Labs.com é para fazer testes piloto dos padrões que ainda não foram liberados pela W3C, que nós ainda não podemos incluir no Internet Explorer, mas já podemos começar a usar e mostrar para os desenvolvedores para entender qual é o futuro, qual é a visão do futuro. É importante porque nesse site aqui, o HTML5 Labs, vocês podem enviar o seu feedback, dizendo, olha, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, acho que devemos fazer de outra forma. E com base no feedback dos desenvolvedores, nós conseguimos fazer a evolução das últimas versões dessas características e benefícios que vão ser lançados no futuro. Quando a gente mostrou o mapa, as 3 primeiras fases
acontecem dentro dos nossos laboratórios de HTML5. Então, com a participação de vocês, porque isso é aberto, é inclusivo e é assim que nós vamos evoluindo. Então, vamos fazer uma revisão? Onde estamos? O produto liberado hoje é o IE9, Internet Explorer 9, lançado em março deste ano. E aqui algumas funcionalidades que vemos aqui, porque esse foi o primeiro navegador com suporte para HTML5, né? Então, aqui estão as partes do padrão que foram usadas aqui. Agora, essa barra de baixo é que é importante. Então, agora a gente começou a trazer a aceleração por hardware para dentro do navegador. Então, agora a gente usa o navegador como uma interface para desenvolver aplicações, ter acesso a toda a riqueza que está disponível no meu computador para usar no site da internet. Aqui o Internet Explorer 10, com as diferentes instâncias. Então, a gente já lançou o preview 6 semanas depois de ter lançado o IE9. E, logo depois de lançar o preview, vamos começar a trabalhar com o CSS3, para ter um script mode do JavaScript. E nós lançamos já o preview do IE10 e também do Windows 8. Então, são, claro, baseados nos padrões da ECMA. Então, a ideia é você ter 2 flows e você pode reacomodar, por exemplo, um em volta do outro. Arrastar e mover. E o Web Worker, isso é muito interessante, porque no JavaScript, em geral, eu tenho só um string de processo. Então, quando eu quero disparar um processo, o que pode acontecer é que a minha interface de usuário pode se congelar. Agora, com o Web Worker, eu posso disparar processos no background por trás, sem precisar congelar a interface do usuário. E não é só isso, porque também já foi liberado o Platform Preview 3. Então, a gente vai continuar recebendo informações sobre as inovações do Internet Explorer. O PP3 só está disponível no Windows Developer Preview, quer dizer, é a versão para desenvolvedores do Windows 8. Ainda não temos um PP3 para Windows 7. Agora, nós não fizemos realmente essa PP, essa Platform Preview para Windows 7, só para Windows 8. Temos, então, Text Shadows, que são muito importantes para desenvolvedores, e os efeitos dos filtros que a gente vai mostrar na demonstração. Bom, vamos ver um pouco de código? Porque eu sei que os desenvolvedores começam a se sentir desconfortáveis quando ficam muito tempo sem ver código. Então, vamos mostrar um pouco de código. E tudo de acordo com aquilo que a gente já conversou. A gente queria perguntar sobre diferentes cenários, né? Cenários que mostram como a gente vai conseguir transformar os sites da internet para que eles fiquem mais parecidos com aplicações aos olhos do usuário e que eles tenham realmente os últimos padrões que já estão recomendados pelo W3C, que é o comitê do HTML5. Então, vamos conversar um pouquinho sobre semântica. O primeiro ponto que apareceu com o HTML5 era muito esperado pelos desenvolvedores. É a web semântica. Novos elementos que dão mais identidade ao meu código HTML. Isso tem a ver com como trabalhar no SEO, no Search Engine Optimization. É para o meu conteúdo ficar mais fácil na hora da busca, né? Para ele aparecer mais facilmente, mais lá em cima. Então, você define seções. Você define seções e artigos dentro da seção. Assim, você pode determinar um elemento H1, né, que é um header, um cabeçalho, mas não um só para a página. Lembra, antes você tinha uma página só e um header só, né, um só H1. Agora eu posso dividir em seções e posso ter headers em cada seção, ou até em cada artigo. Aí eu crio uma árvore del DOM com essa estrutura. Quer dizer, na verdade, informações que não são muito relevantes eu marco como aside. Ou eu posso definir headers
ou footers, né, cabeçalhos e rodapés, que podem estar em qualquer lugar da página, porque isso aqui é semântica, tanto faz o lugar que está, porque esse é o significado que eu quero dar ao meu código HTML, é semântica. Então é algo que representa, que dá contexto à informação. Agora, até onde vai, hein? Até onde vai a nova especificação do HTML? Você me ajuda aqui? Eu queria mostrar um exemplo que aparece no HTML5, que é o HTML5 Forms. Esse aqui é o Platform Preview 2, o PP2. Aqui, olha o código-fonte. Nós veremos que os inputs começamos a ver que quando eu declaro um input aqui, eu posso especificar um pouco mais, quer dizer, de que se trata esse input. Então, qual é a ideia? Qual é a intenção do usuário? Então, posso dizer, por exemplo, esse input aqui é do tipo number, não é só texto, como fazíamos antes. Quer ver como roda? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Vamos ver um exemplo. Então, nome, deixa eu completar, vai, Miguel Sainz. Está vendo uma coisa interessante aqui? Não só eu estou especificando que é um nome, mas ele já tem informação de contexto, né? Quer dizer, então você dá um exemplo para o usuário de que forma ele vai preencher o campo. Aqui é endereço, né? Posso pôr a cidade, o estado, enfim. Agora, por que é importante ter essa informação de contexto dentro dos formulários de HTML5? É porque se eu não completar nada, se eu passar aqui direto o Submit Form, o navegador vai validar esses dados para mim. Mas aqui eu só identifiquei que tipo de dados eu teria que colocar e quem vai validar isso aqui para mim é o navegador. Deixa eu colocar aqui o endereço, né, de e-mail. Deixa eu pôr aqui o endereço. Aí eu aperto o Submit. E continua dando erro? Por quê? Bom, porque isso aqui não é um endereço válido. Deixa eu tirar a arroba aqui. Pronto, agora sim. Agora é válido. Agora, isso aqui não é só importante porque o navegador faz a validação. Imagina que você tem um usuário que está acessando isso aqui pelo celular. Então, quando ele entra aqui e vê que é um endereço de e-mail, o teclado do meu celular pode se adaptar, e aí, por exemplo, a arroba fica disponível, porque já viu que é um e-mail. Ou se eu quiser colocar um número, na hora que eu apertar o teclado no número, o que vai acontecer é que o teclado do meu celular já vai se adaptar automaticamente. Em vez de aparecer a letra, aparece o número. É bom considerar isso, né? Então, tudo bem, eu tenho essa avaliação do lado do cliente, mas como desenvolvedor, eu tenho que fazer a validação também do lado do servidor. Porque isso aqui está funcionando com HTTP. Então, qualquer pessoa pode mudar esse form na hora de mandar para o servidor. Então, se eu não validar de novo lá do lado do servidor, eu posso ter um problema. Então, vamos entender melhor o trabalho da Microsoft aqui na hora de pensar em HTML5. Eu vou mostrar um exemplo de uma aplicação criada com SPNet MVC4. Quem gosta do MVC? Eu também gosto. Então, eu crio aqui uma aplicação no MVC, mais ou menos assim. Esse aqui vem no MVC4. Eu estou vendo aqui o layout do master page, do site, e por default ele já começa a usar os tags semânticos, está vendo? Header, está vendo como criou o menu? Está indicando que é uma navegação, né? E aí já indica uma lista dentro do tag de navegação. Então, isso é default. Usando já o HTML5 para criar os sites. É isso que a Microsoft está usando. Agora, o que acontece? O que acontece quando um navegador acessa esse site e não tem
IE9. Ele ainda usa o Explorer 8. Não tem problema. Os tags semânticos não geram o problema. Qualquer navegador antigo vai identificar esse tag como um elemento de bloqueio e pronto. E ele roda do mesmo jeito. Agora, e se você usar isso com um navegador mais velho ainda, o Explorer 7? Olha aqui, as ferramentas de desenvolvimento do IE9, uma das coisas que eu posso fazer é mudar o rendering engine para representar essa página. Então, essa aqui eu quero usar o motor do Explorer 7. Pronto. E ao fazer isso, ele faz o refresh da página e ela continua certinha. Agora, aqui você usa não só tags semânticos, mas usa especificações de CSS3. Como ela aparece assim? Olha, o que foi incluído aqui no template por default é esse projeto que se chama Modernizer, que é de código aberto, JavaScript. E o que ele faz? Ele identifica qual é o navegador que a pessoa está usando e adapta o estilo. Então, o site aparece certinho. Mas e se você apagasse essa linha de código? Digamos que você não use o Modernizer. Aí como fica? Como fica o site? Então, vamos agora ver o que acontece. Eu apaguei aquela linha e dei um F5. Então, essa seria a experiência. É o mesmo site, só que ele tem um navegador Internet Explorer 7. Tá vendo? Ficou mais antigo o look, né? Olha, é uma ferramenta muito interessante, tem muitas funcionalidades, a gente só está mostrando essa. Porém, o conceito aqui é o aumento de funcionalidades gradualmente. E não ficar pensando no backwards compatibility o tempo todo. Na verdade, alguns usuários podem estar utilizando navegadores sem o CSS3. Mas eu não vou voltar àquela solução antiga de gerar imagens para cada tipo de navegador. Ele não vai ver tão bonito. Bom, então essa é uma mudança de mentalidade e eu acho que agora nós vamos ter que aceitar essa mudança. Está acabando o tempo, nós vamos acelerar aqui um pouquinho. O Canvas, uma questão fundamental para HTML5. Quando falamos em Canvas, aqui o desenvolvedor vai poder desenhar em 2D. Pode criar maravilhas desenhando em 2D, inclusive com efeitos especiais. Você pode chegar até a simular 3D com Canvas, sem nenhum problema. Os métodos que nós usamos são paths, caixas, círculos, textos e diferentes imagens rasterizadas. Vejamos então um exemplo em código, como podemos declarar alguma coisa em Canvas usando HTML5. Então, tenho que abrir esse tag, né? Então, eu abro, declaro um ID, que chama MyCanvas. Ponho lá a altura e largura e altura. Então, vamos desenhar apenas um quadrado estático. E sempre é interessante colocar aqui que talvez o seu navegador não suporte Canvas. Talvez você use o Internet Explorer 5 ou 6. Então, é bom esclarecer isso para o usuário saber por que ele não está aparecendo da maneira correta. Agora, o Canvas, diferente do SVG, Scalable Battle Graphics, ele realmente pode ser manipulado no JavaScript. Então, tem que abrir o script para manipular a informação declarada acima. É muito fácil. Abrimos o script, criando nossa variável de exemplo, documento.getElementById. Qual é o ID? É o MyCanvas. E eu fiz aqui um contexto em 2D. Com isso, vamos pôr a função de FillStyle, que é a cor do quadrado. E aqui o recheio do quadrado, né? Então, teria que aparecer justamente isso. Agora, a diferença disso aqui comparado com SVG é que o SVG, ele entra direto no DOM. Então, na mesma página, na mesma progressão de HTML5, você está declarando o que quer fazer com as imagens em 2D. E no Canvas, não. No Canvas, você faz por JavaScript.
Então, o navegador volta a ler a página. Então, ele diz, não, tem que voltar a construir o Canvas. Quer ver? Olha, vamos mostrar um exemplo um pouco mais rico, porque escrever 10 linhas de código só para fazer um quadrado não dá, né? Temos vários exemplos aqui. São os mesmos quadrados, mas eu poderia ir a arcos. Posso fazer arcos. Aqui é o logotipo do Internet Explorer. Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho as curvas. Olha, tá vendo como eu manipulo as curvas? Então, se em vez de 3, 2, 4 eu colocasse 500 antes de executar, ó, fica assim, ó. Tá vendo? É assim que eu posso transformar as figuras rapidamente. E aqui, olha, em vez de 126, vamos pôr 300? Olha, ó. Começo a mudar a cor. Posso ter funções matemáticas que, inclusive, me permitam brincar aqui com esses gráficos. Deixa eu pôr um 400 aqui, ver o que acontece. Tá vendo? É muito rápido. Podemos fazer as mudanças nas cores, mudar as formas, criar objetos em 2D e até coisas mais interessantes ainda. Olha, esse tipo de animação. E outra, bom, aqui está o código inteiro. Outra seria esse mouse aqui, né? O mouse que deixa com sombra. Um tracking, né? Um rastro. Olha, só para vocês terem uma ideia do que o Canvas é capaz de fazer, eu quero abrir esse site que foi feito só em Canvas. Não tem Flash, não tem Silverlight, ele foi feito só com Canvas. Olha só como eu vou andando por aqui. Então é a história, né? Uma história em quadrinhos do Tron. Tenho também a música e até umas animações, olha aqui, ó. Umas animações, uns raios. Vejam a solidez, vejam como eu consigo manipular a informação. É tudo em 2D, hein? 2D. Então, eles vão aparecendo automaticamente e eu posso aqui fazer coisas super interessantes. Se eu entrar nas ferramentas aqui embaixo, olha. Aqui eu vou usar essa outra aqui. Olha, não sei se dá para vocês perceberem, mas eu aqui estou declarando tudo em Canvas. Não tem mais nada, só Canvas. Vamos voltar à apresentação, Miguel? Y bueno, y la diferencia... Bom, diferentemente do que nós tínhamos visto, temos os SVG. Na verdade, isso também me serve para gerar objetos diferentes em 2D, mas a grande diferença é que a gente usa a tecnologia de XML pelo Scalable. Isso está baseado em várias definições que foram evoluindo através do tempo. Como eu dizia, a questão é que nós temos acesso direto ao DOM, não precisamos manipular isso através do JavaScript. E se nós tivéssemos visto isso em linha de código, a gente tem que definir assim. A gente abre SVG como parâmetro, com as informações. Aqui, o mesmo exemplo, nós preenchemos o retângulo vermelho com as coordenadas de altura, largura. Vamos fazer outro em azul e a gente praticamente faz a mesma coisa. As ferramentas que geram essas ferramentas podem exportar gráficos em SVG. Não precisamos sair disso. A maior parte das vezes em que SVG é usado é para mapas organizacionais, mapa do mundo, mapa de um país. A gente pode fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente está vendo aqui é como se fossem umas pequenas nuvens em SVG. Para ver a diferença, se você usasse, em vez de SVG, usássemos usar imagens em JPG ou PNG, olha o efeito que nós teríamos. Veja como muda quando eu usar SVG. Assim como eu posso fazer um reset e eu peço para trazer isso. Pegue e
IMR e me traz a informação que talvez vocês estão procurando pelo Twitter. Mas se eu tenho uma experiência além de uma carga mais lenta, tenho uns pixelers que são totalmente diferentes. Esse exemplo tem a ver com aplicações modernas, a criação de experiências modernas. A capacidade de vídeo é a funcionalidade que gerou mais atrativo, mas foi o que a gente fez pensar que o HTML5 podia substituir os plugins. No Internet Explorer, tivemos que tomar algumas decisões, e é isso que tem que ver com entender ou começar a entender como é que a gente trabalha. Quando você defina o HTML5, você define o vídeo, você diz assim, tem um tag vídeo com os parâmetros que vocês estão vendo aqui, uma fonte, etc., mas não define o tipo de encoding que tem que usar para os vídeos. Então, com isso, vocês conhecem a história, muitas pessoas da indústria quiseram posicionar diferentes tipos de encoding e a Microsoft resolveu que se você tem um código instalado na sua máquina, a gente deixa que você use. Não vão proibir nenhum código diferente. Então, a gente vê um exemplo aqui, onde o MP4, porém, MPEG-4. Se você não tivesse MPEG-4 na máquina, se você não tivesse aquele padrão, tem que mapear contra um outro código existente. Esse é um exemplo que também faz parte dos exemplos que a gente vê no Test Drive. Olhem, aqui várias funcionalidades estão combinadas. O Canvas, para fazer a animação dos vários vídeos e tudo mais. E, continuando o que nós vimos hoje de manhã, o vídeo no meu site web. Isso não apenas é um vídeo, mas é um vídeo nessa definição. E é bom ver porque dá uma ideia muito clara da capacidade desse tag vídeo. Quando a gente viu o slide antes, a gente percebeu uma coisa que o Ruben também comentou, e que o que acontece se eu acesso um site que usa o tag vídeo e ainda não suporta HTML5. Esse padrão me dá a opção de declarar no meu tag vídeo algum mecanismo que possa fazer a compatibilidade retroativa. Aí dentro eu poderia usar um objeto em Flash, por exemplo, com Silverlight para poder reproduzir o vídeo, se o navegador não suportasse. Voltamos, então. Uma coisa muito importante na questão do vídeo é o áudio. E também, para não acrescentar nenhum dos outros plugins, esse é o padrão definido hoje como completo em HTML5 para uso de áudio. Você pode usar os controles Play, Paula, Rewind automaticamente como HTML5 sem precisar programar nada em JavaScript. E a gente pode fazer de uma forma muito simples. Uma vez a gente fala fonte, da onde vem o arquivo de áudio, a gente dá um ID, auto tag, e aqui a gente coloca aqui automaticamente, quando rodar, acrescente os controles necessários para poder manipular o backward play pause. E aqui a gente cola tudo isso. Isso não significa que a gente não possa combinar com o Flash ou com o Silverlight. Aliás, vamos ver no exemplo. Podemos ver isso assim. O que nós estamos rodando aqui é um áudio. O som do áudio está muito mais alto do que o som da voz dele. Eu não consigo ouvir. Se ele abaixasse esse som, a cabine não consegue ouvir o que o orador está falando. Lamentavelmente, estamos ouvindo só o som do áudio. Não conseguimos ouvir o que ele está falando.
não é só o elemento do DOM, mas também as apps e as interfaces para poder fazer uma interface e trabalhar contra essa funcionalidade. Chegamos nas últimas funcionalidades mais interessantes quando nós pensamos em aplicações. Quando a gente pensa em aplicações, a gente pensa em elementos de geolocalização, dispositivos. É inútil criar hoje um site web que não aproveite toda a informação de contexto que o usuário me dá. E informação de contexto, quando a gente usa esse tipo de dispositivo, também tem uma influência no GPS. Vamos mostrar 2 exemplos de como funciona a geolocalização. Foursquare é o primeiro. Vocês conhecem esse serviço que me permite fazer um check-in e dizer onde eu estou? Quando eu carrego, marco o lugar onde eu estou. Então, eu posso vendo gente que está fazendo check-in perto de mim. Aqui alguém fez um check-in. Essa pessoa está lá. Bom Jardim. E esse aqui é o Marcelo. Isso aqui está tendo acesso à informação de contexto. E se eu acesso um site a partir do celular, estamos usando o emulador de Mango. Mango também me permite usar as informações da minha localização. Vamos abrir um exemplo. Observem bem, eu vou indicar que eu quero ser localizado. Eu quero compartilhar a minha localização. Você tem que indicar isso porque é uma funcionalidade de segurança e vai me mostrar um mapa dizendo onde eu estou. Vocês conseguem ver, eu estou aqui. Nossa. Em Redmond, no campus da Microsoft. Por quê? Eu acho que nós estamos em São Paulo, né? Bom, o que acontece é que, na verdade, a app de localização está usando a localização do GPS e o emulador me permite simular essa mesma informação do GPS. Assim, eu posso vir aqui e modificar essa posição. Em vez de dizer que eu estou em Seattle, eu posso dizer que eu estou num lugar um pouquinho mais perto. Aqui, por exemplo, em algum ponto entre Argentina e Paraguai, meio por aí. Aí o mapa vai atualizando, porque a informação de GPS está sendo atualizada. É interessante ver um exemplo desse e como, de uma maneira automática e real, se eu vou me movimentando, claro que existe um perímetro de satélite que comece a desenhar automaticamente o que ele está vendo. Se eu estivesse me movimentando a alguns metros, ele começa a redesenhar o que está ao lado. A tua máquina tem GPS? Não. Como é que o navegador faz para saber onde é que eu estou, então? Como é que o PC se tem uma placa Wi-Fi, faz uma escuta, um sniffing dos pacotes que passam e faz um roteamento do router e a indicação do router para poder usar uma ligação entre os vários pacotes e o roteador com muita precisão. O importante que nós deveríamos dizer é que, por default, quando a gente usa a função de geolocalização, vai perguntar para o usuário se ele consegue continuar. É impossível você fugir disso, porque, evidentemente, a gente respeita o consentimento, se uma pessoa quer ser localizada ou não. Então, quando eu abro qualquer aplicativo que vocês desenvolverem, a primeira barra é: você está de acordo? Você quer autorizar esse site para poder te localizar? E aí depende do usuário que isso aconteça sim ou não. Depois nós temos CS3 com os Media Queries. Hoje é muito importante. Nós temos um contexto de muitas telas, onde a gente passa muito tempo navegando. Hoje não é só o PC, mas também a gente passa de um PC para uma do escritório, para um monitor de alta definição, para um telefone celular, e nós temos que ser capazes de trazer a informação correta em qualquer um desses cenários. Então, nós temos que definir em qual cenário nós vamos estar e dar as características da tela, ou o meio onde nós vamos oferecer a informação. Aí nós temos essa informação em max or min
Aqui nós vamos definir em 480 pixels. Se nós formos a um netbook, que é uma tela um pouquinho maior, mas não de alta definição, nós podemos colocar mid-width, enfim, o mínimo e o máximo, entre largura e pixels. Talvez num laptop ou num escritório de alta definição, a gente pode colocar 1025 pixels como mínimo. Você quer dizer alguma coisa? Bom, de qualquer forma, isso é como se você pudesse ter, na minha folha de estilo, isto. Se você tiver as condições dadas, então o estilo será aplicado. Por exemplo, a única coisa que nós temos aqui, e eu quero que vocês levem em consideração o que está dizendo aqui, otimizar para a tela grande. O que está acontecendo? Que o navegador automaticamente, na minha tela, nessas diferentes fotos, sabe que eu tenho uma resolução ótima. Como usuário, eu não deveria me preocupar, nem tampouco como desenvolvedor, fazer a otimização da resolução para cada cenário. Agora, se eu vou me movimentando, olha como vai mudar de tela grande, se eu for para cá. Ele vai me dizer automaticamente que eu estou já num netbook. Se eu estivesse no netbook, eu já poderia ver as fotos desse tamanho. Olha o texto automaticamente, claro que vai sendo ajustado automaticamente. Se eu fosse para um dispositivo móvel, aqui temos um netbook, mas se a tela do celular é muito menor, isso é o que nós estaríamos vendo no celular. De tal forma que eu continuo vendo a informação, o texto, eu não preciso me preocupar e nem a forma em que a resolução vai crescendo. Vou abrir mais um exemplo, que esse aqui é uma revista. Isso aqui já está em produção totalmente. E eu vejo que à medida que eu vou descendo, a imagem de fundo vai mudar, tá vendo? O mais interessante é que a gente tem texto, números. O que eu vou fazer, mais uma vez, é mudar a resolução. Quando eu vou para uma tela menorzinha, vejam, tem um texto ali que era design made para não sei o quê. Aqui já sei que eu estou num netbook. Aí é inútil ter o texto porque o usuário não consegue ver. Ele elimina e gera mais uma vez a consistência da informação até chegar a um dispositivo móvel onde a informação, mais uma vez, apresenta um texto de forma totalmente consistente. Esse é um exemplo completo de como posso usar Media Queries e HTML5. Media Queries. Vamos rever duas funcionalidades mais do padrão. Isso aqui tem a ver com o desenvolvimento de aplicações modernas. São funcionalidades já disponíveis no IE10, no Form Preview 3. É uma limitação do HTTP. O protocolo HTTP é um protocolo de petição-resposta, Request Response. Então, solicitação-resposta. A gente está fazendo um pedido ao servidor, o servidor traz a resposta. No Twitter, por exemplo, no Facebook, o que acontece? O Facebook tem uma funcionalidade muito interessante que é a notificação. Indica o que aconteceu, quais são as notificações, e o botão fica vermelho. Mas como é que o servidor faz para avisar ao browser que houve uma notificação? Como é que ele faz? Bom, isso aqui é uma limitação que o protocolo HTTP nos oferece. Existem formas hoje, nos vários sítios, procuram maneiras alternativas. É o periodic polling, por exemplo. Lamentavelmente, agora tem o som fica muito alto. Então, eu estou toda hora perguntando, tem novidade? Tem novidade? Tem novidade? Quando há novidades, ele diz, sim, essa é a informação que você tem para mostrar para o usuário agora. Isso funciona, mas imaginem a sobrecarga de tráfego para o servidor, simplesmente para responder, não tem novidades. As alternativas são o long polling. É uma versão alternativa onde o browser, que é o cliente, faz uma primeira conexão com o servidor perguntando, tem novidade? O servidor
mantém esse socket, mantém essa conexão HTTP aberta o tempo possível e quando tiver uma informação, devolve. Nesse momento, fecha o socket, essa conexão HTTP. O cliente faz o quê? Abre outra, que vai ficar aberta até outra novidade acontecer. Esse é o long polling. O WebSocket é uma tecnologia de padronização que está sendo desenvolvida que me permite uma comunicação bidirecional entre o cliente e o servidor, poder manter essa conexão continuamente aberta. Claro que isso inclui uma API JavaScript com W3C para que eu possa criar essa conexão e deixá-la estabelecida em cliente e servidor e as mensagens sejam transmitidas em ambas direções. Também tem ambientes seguros, SSL, está pensado para cenários de altíssimo desempenho. Na verdade, isso também está pensado para cenários de domínio cruzado. Eu posso estabelecer essa conexão e mantê-la aberta, até mesmo se eu estou atrás de um proxy ou de um firewall, porque tem portas comuns. Para mostrar um exemplo, em vez de olhar do lado cliente, porque isso é muito trivial, e a gente vê isso exatamente como uma invocação serviço, vamos ver isso do lado do servidor. Como é que o servidor faz para mandar uma mensagem para um browser, com tantos browsers conectados ao mesmo tempo? No lado de .NET, a ASP.NET 4.5, que é a nova versão que nós começamos a mostrar há poucas semanas, tem esse mecanismo onde o desenvolvedor pode querer transformar o socket num WebSocket. Com isso, essa conexão fica aberta e aí esse mecanismo sincrônico pode ser utilizado. São duas palavras que acabaram de aparecer no framework.net, na versão 4.5, que dizem: eu vou invocar um método, por exemplo, socket receive async, ou seja, um socket que recebe de forma assincrônica e receber a resposta. Assim, o servidor fica esperando uma mensagem que vai chegar do lado do browser. Igualmente, o servidor pode mandar de forma assincrônica uma mensagem para o cliente. Com isso, graças à implementação, a essa padronização, a gente resolveu um pouco esse problema. A outra funcionalidade que eu queria compartilhar com vocês tem a ver com a possibilidade de guardar dados dos usuários do lado do cliente. Não penso sobre num cache local, como já existia, mas sim ter uma base de dados funcional do lado do cliente. E é o que o IndexedDB, o IDB, acontece. Quando a gente estava falando sobre WebSockets e base de dados, ou a possibilidade de ter sockets com mais funcionalidade e base de dados com mais funcionalidade do lado do navegador, apareceram duas propostas de padrão. Duas. Finalmente, foram os WebSockets que ganharam e IndexedDB, mas tinha outros padrões também que estavam procurando completar ou gerar o mesmo resultado. A Microsoft esperou até que a W3C tomasse uma decisão e agora nós estamos vendo isso, mas houve implementações de navegadores que incorporaram padrões que foram anulados pelo WC3. Então, acabaram implementando coisas que foram anuladas. Então, tem o IndexedDB é um mecanismo de armazenamento de objetos de maneira persistente do lado do cliente. E com isso, eu posso gerar bases de dados, tabelas e objetos nesse contexto. Como funcionaria uma consulta, um query do meu cliente? Eu poderia abrir uma conexão contra uma biblioteca, eu quero especificar como eu quero nomear essa base de dados. Nessa invocação, eu posso ver se era existente ou não e assim ter um resultado. Ver qual é a versão dessa base de dados para trabalhar com alguma versão específica de base de dados, gerar a consulta, o query, e isso ocorre através de uma transação. Então, elas podem ser transacionais e acabo obtendo um objeto que
Object Store que tem propriedades. É interessante porque não é apenas um mecanismo de armazenar informações, estamos falando do mundo dos objetos. E com isso facilita, e nós temos as bases necessárias para gerar todo um motor. Esse tipo de exemplo vocês podem ver na plataforma DB3, no Windows 8. Já temos vários exemplos onde vocês podem ver isso. Temos mais 5 minutos, infelizmente. Nós queríamos mostrar umas páginas já completas, desenhadas com tudo que a gente mostrou para vocês, mas infelizmente a conexão de internet caiu. Não sei o que aconteceu, então nós podemos... Bom, esse aqui é um dos sites, tudo é feito através de câmeras, com uma experiência muito interessante. Talvez nós poderíamos pensar que isso aqui é flash, mas não é. Agora a música se superpõe ao que ele está falando. Esta noche. En el navegador. Había otro sitio. Tinha um outro site muito interessante que eu queria mostrar, mas não tivemos tempo de descarregar, de baixar. Vamos terminar agradecendo vocês, claro, mas antes eu queria dar a vocês esses vínculos, esses links aos quais vocês podem acessar. O primeiro é o blog oficial do Internet Explorer. Todas as semanas se publicam artigos referentes aos avanços desse navegador com a tecnologia HTML5. O segundo são os sites que já estão em produção, inteiramente prontos, com muitas das coisas que nós já vimos. Esse aqui, beautyoftheweb.com, é um exemplo. Vocês podem ver como é que ficam as páginas no fim. Temos também exemplos técnicos nesse site, com todo o código para vocês poderem reutilizar. Está aqui, e testdrive.com, e o laboratório do HTML5, onde vocês podem ter um feedback para nós, Microsoft, para os padrões que estão para ser liberados, se eles se comportarem como devem. Através desse laboratório, nós temos esse feedback. Muito obrigado a todos vocês por nos terem visitado nessa apresentação. É a nossa primeira vez aqui em São Paulo. Estamos muito contentes com essa participação. Temos alguns minutos para perguntas, eu acho. Não, acho que já não. 3 minutos. Alguma pergunta? Precisamos de microfone para perguntas. Como não há microfone, não estamos em condições de ouvir a pergunta. Repetir a pergunta, porque eu não estou ouvindo. Ah, tá. A pergunta é sobre Media Query. Não sei se o meu português é tão bom. Se tínhamos que ter folhas de estilo diferentes para cada cenário diferente? Não. Nós definimos toda numa única folha de estilo e eu pego um tag e defino que esse tag, esse elemento tem esse estilo. E no estilo, como tal, eu especifico o que eu devo fazer diante de cada condição. Com isso, eu posso pegar um texto e dizer, esse texto vai ser visível ou não visível em função das condições que eu estou especificando aqui. Eu posso mudar o tamanho de algum elemento de transparência. Qualquer propriedade CSS pode ser mudada em função das condições que eu quero que sejam aplicadas. Isso é gerado por cada um das seletores que nós temos. Uma outra pergunta? Há sites com muitas línguas, internacionalização. Se isso está previsto, traduções. No HTML como tal, não oferece não tem nenhum padrão proposto para a tradução. Aliás,
Já tem um proposto, mas está lá no primeiro passo. Há algumas semanas é que apareceu uma proposta, mas não dá nada já maduro. Ainda vai chegar a uma discussão se se aceita ou não. É muito complexo, além de línguas como russo, chinês ou japonês. Hoje eu não pensaria nisso, porque ainda está num primeiro passo, está muito incipiente ainda. Muito obrigada. Obrigado, Brasil. De proporción, dice, una semana.